Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos da Obra de Pietro Baldi, Centro de Estudos CEL Brasil. Nós vamos continuar hoje o estudo da terceira obra de Pietro Baldi, As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento. Nós terminamos o capítulo 2 na sexta-feira anterior, que era o fenômeno. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, que é o sujeito. Vamos cortar aqui. Capítulo 3 da obra As Noures, o sujeito. O estudo é o número 10. Então, aqui eu quero iniciar com essa frase de Albert Einstein. Albert Einstein disse: "Penso 99 vezes e não encontro um significado. Deixo de pensar por uma e eis que ele me surge." Ou seja, penso 99 vezes, uso o raciocínio durante 99 vezes. Não consigo encontrar um significado. Deixo de pensar por uma vez e eis que ele, o significado, me surge. Isso mostra claramente que As Noures está disponível também para esses gênios de bom coração, como Albert Einstein. E quando não se consegue resolver pelo raciocínio, então as correntes de pensamento entram em ação e mostram o significado. Está aí um exemplo de outras pessoas como Albert Einstein, que também captava essas correntes de pensamento. Bem, continuemos. Aqui nós vamos observar o sujeito. O sujeito é justamente o médium, o inspirado, o intuitivo, o hipersensitivo, que permite a captação das correntes de pensamento de alto nível e registra para nós no papel. Então, aqui continuemos. Já observamos as características fundamentais do fenômeno inspirativo, movimentando-o em seu ambiente, tal qual eu o vivi, tal qual Pietro Baldi viveu. Dado que coisa alguma sucede na natureza de modo abstrato, mas sempre acontece individuada, num caso particular da realidade concreta, não se pode prescindir, não se pode deixar de falar do sujeito, do médium, do inspirado, entendido como organismo físico e organismo psíquico, instrumento através do qual o fenômeno se verifica. O sujeito é o inspirado, é o hipersensitivo, pelo qual o fenômeno das noures, das correntes de pensamento, são captadas por esse sujeito, Aqui ele coloca sujeito. De início, importa particularizar para não fugir à verdade. Particularizar é no sentido de mostrar o que aconteceu com ele, no modo particular com Pietro Baldi, para depois generalizar. De início importa particularizar para não fugir à verdade. Somente depois poderemos generalizar. É por isso que não isolo o fenômeno, separando-o da forma concreta, separando-o da forma concreta de seu ambiente. Então o fenômeno tem que ser considerado o ambiente para que seja adequado, equilibrado para ocorrer as noures. E não dá para isolar
o sujeito, o fenômeno e o ambiente. Esse conhecimento tem o dever de oferecê-lo, esse conhecimento de como captar as correntes de pensamento. Eu, que mais imediatamente o sinto e possuo, pois os outros só poderão obtê-lo, esse conhecimento, por vias mais remotas e indiretas, como nós estamos agora tendo este conhecimento através de vias mais remotas e indiretas, através do que descreve Pietro Baldi, como ele viveu, como ele encontrou, como ele realizou a detecção das correntes de pensamento. Falei a respeito de ciência. Ora, a verdadeira ciência não pode ser um fato exterior. Não pode. Não pode ser um fato mecânico, adaptável a todos, como habitualmente acontece hoje. A ciência é, pelo contrário, uma qualidade interior, um profundo estado de pensamento em que se deve transformar toda a personalidade. Não podemos ver a ciência apenas como trazendo informações, tecnologias, mas a ciência tem que ser encarada de forma profunda para haver uma transformação na personalidade. Ela, a ciência, deve mudar a concepção e o regime de vida, o modo de sentir e de agir. É algo imensamente diverso do verniz cultural que atualmente, em 1932, com universidades e laureas, diplomas, se pode aplicar sobre a epiderme, sobre a pele de todos, e que nada vale, pois, substancialmente, nada modifica. Então a ciência é algo diverso do que é praticado em 1932 e até hoje, 2020. Não é um verniz para que se tenha um diploma, não é um acréscimo por fora, mas a ciência tem que fazer uma alteração, uma transformação, uma melhoria, uma reforma interior do cientista. E o que está ocorrendo até então é que não modifica nada. Se um indivíduo... Eu parei aqui mesmo? Tá. Se um indivíduo é um selvagem, continua perfeitamente um selvagem. Passa pelos bancos da universidade, um selvagem, e ele continua sendo um selvagem. A ciência não é isso. A ciência tem a obrigação também, tem como objetivo principal a reforma do ser humano, a melhoria do ser humano, conduzir o ser humano a Deus, a Deus. Quer os cientistas aceitem ou não, todos os fenômenos estudados são fenômenos das leis de Deus, tanto no aspecto e na área de conhecimento da ciência, como da religião, como também na área da filosofia. São todos fenômenos divinos. Então, mais cedo ou mais tarde, a criatura vai ter que melhorar-se, vai ter que haver uma mudança, uma reforma moral, para adentrar mais ao mistério da ciência. Senão, vai só produzir ciência medíocre. É um mecanismo exterior, utilitário, a ciência de hoje. A verdadeira ciência, porém, é uma realidade profunda, totalitária, uma reviravolta de alma, uma religião e uma fé, em face da qual ninguém pode sorrir com ceticismo, descrédito, nem permanecer agnóstico, sem uma religião, sem uma definição, sem uma diretriz de como se encaminhar para Deus. Não. A ciência é uma realidade bem mais profunda. A verdadeira ciência é apostolado e martírio, e não pode nascer da psicologia do lucro. O verdadeiro cientista, ele usa a ciência como um sacerdócio. Sim. Se ele usa como fonte de lucro exclusivamente, materialista, de forma materialista,
eles chegam só a resultados medíocres. Tudo isso tive eu de viver para levar a bom termo minha obra. A obra de Pietro Baldi, no caso, ele já tinha escrito Grandes Mensagens e a Grande Síntese. Se não realizei o esforço de uma preparação cultural no sentido comum, de estudar nos livros, de pesquisar nos laboratórios, tive de realizar um outro esforço muito maior, de mudar minha própria personalidade espiritualmente, até o ponto de poder atingir e tocar as fontes do pensamento superior, para trazer, para captar essas correntes de pensamento superiores e registrar no papel, como Pietro Baldi fez, com Grandes Mensagens, a Grande Síntese. Ele teve que fazer um esforço não de ir às bibliotecas, mas um esforço de melhorar a si mesmo, de fazer a reforma interior, de fazer a reforma íntima, de fazer aquele despertar da consciência, aquela conscientização, ou seja, também um sinônimo, compreender e praticar o Evangelho de Jesus de Nazaré. Os cursos culturais, eu os realizei dentro de mim mesmo, sozinho, face a face ao mistério, guiado pelas forças biológicas, sustentado pelas gigantescas forças do imponderável. Claro que ele foi auxiliado nessas correntes de pensamento, e ele fez esses cursos, mas não nas bibliotecas, não nos livros, mas na reforma íntima. Não creio nas verificações humanas. Creio num outro tipo de saber, em que é preciso ser mais que parecer, e que serve para a eternidade. Pietro Baldi demonstra claramente, o tempo todo, que ele está preocupado em ser, está preocupado em uma ciência de eternidade, uma ciência universal, uma ciência imparcial. Então, os conhecimentos e as conclusões da obra de Pietro Baldi são imparciais e universais e eternas. Creio numa outra sabedoria em que se movimentam as forças da vida e que nunca pode mentir, porque foi conquistada a sangrar na dor. O som tá normal, né? A força do conhecimento só é dada a quem tem muito, a quem muito tem sofrido diante de Deus. Então, a força do conhecimento e, vamos dizer, os mistérios que estão por trás da ciência são revelados para aqueles que já se tornaram dignos moralmente. Sim. Certas expressões de fé absoluta, certas frases audazes que arrastam, é preciso haver conquistado, em face da eternidade, o direito de pronunciá-las. Ou seja, é necessário ter evoluído moralmente para ter o direito de pronunciar essas frases. Só quem segue o caminho da cruz adquire o direito de julgar. Quem segue o caminho da cruz de Jesus de Nazaré adquire o direito de julgar, porém não julga. Jesus ensinou: não julgueis. Atrás de minha produção ultrafânica, atrás de minha produção mediúnica, inspirativa, ultrafânica, como certamente acontece com outros hipersensitivos, se desenvolve toda a história de minha vida eterna, que explode nesta culminância. Então, é claro, Pietro Baldi trazia bagagem importantíssima de reencarnações anteriores.
de sua vida eterna e que explode neste momento, nessa culminância, nesse auge, que é a grande síntese, né? A grande síntese foi escrita há 80 e tantos anos e até hoje não foi compreendida. Tem conceitos de física, química, matemática, biologia, filosofia, psicologia profundíssimos, que ainda não foram descobertos até hoje. Aí se desenrola todo um drama apocalíptico, em que todas as forças do bem e do mal se desencadeiam em torno de mim, se desencadearam em torno de mim, lançando-se sobre minha alma para dilacerá-la e sublimá-la. Então essas forças tentam inibir, tentam impedir que o ser evolua, porque o ser já está cristalizado naquela forma errada de ser, com aqueles defeitos já conquistados em séculos e com aqueles vícios que ele possui. Mas, quando o ser quer evoluir, essas forças tendem a segurá-lo naquele nível inferior. Atravessei sozinho o ilimitado deserto da desesperação, sem a compreensão de ninguém. Pietro Baldi estava sozinho, ninguém conseguia compreendê-lo, não tinha como trocar ideias sobre os mistérios de A Grande Síntese, por exemplo. Na louca dança dos egoísmos, ninguém jamais soube oferecer um gesto de amor ao meu ser quebrantado. Agora, porém, já venci. Não mais necessito da compreensão da terra, porque já me chegou a compreensão do céu. Deixo aqui a expressão de orgulho, tal como me escapou, humanamente, no primeiro ímpeto, a fim de que minha alma apareça nua, inclusive em sua imperfeição. Pietro Baldi, extremamente humilde, não tenta aparecer o que ele não é. Simplesmente ele é e deixa aqui nesse parágrafo, nessa frase, ele deixa aqui transparecer que ele também, como ser humano, nesse ímpeto, e deixou escapar essa expressão de orgulho, que já não precisa mais da compreensão da terra, pois já lhe chegou a compreensão do céu. Ele está dizendo que deixa que seja conhecido de forma clara, inclusive na sua imperfeição. E agora me inclino, humilhado por tanta felicidade, inclino-me na frente, ante meus irmãos da terra, porque todos devemos iniciar e percorrer o longo caminho. Todos temos que passar por esse mesmo caminho que Pietro Baldi passou, pelas mesmas dificuldades, pelo mesmo esforço de fazer a reforma íntima, a melhoria, a reforma moral, a reforma. Todos teremos que passar para adentrar ao reino de Deus. Eis aqui o sujeito, eis aqui, está escancarado, está explicado, está demonstrado como é o sujeito, Pietro Baldi, o médium, o hipersensitivo, o inspirado, o missionário. Minha produção intelectual é a explosão da minha paixão de bem, constrangida num organismo científico, a fim de que se impusesse, assim, a racionalidade humana. Veja a dificuldade, trazer informações de altíssimos conceitos, de fontes de inspirações elevadíssimas, até de outras dimensões, trazer isso para a racionalidade humana. Veja a dificuldade, o obstáculo que Pietro Baldi superou para escrever A Grande Síntese. Fazer o bem é a mais difícil das tarefas, e eu a desejei, essa tarefa, em grande escala, um bem nascido de meu tormento, e que agora caminhará por si mesmo. Esta é
a reação de meu sofrimento? O perdão de Cristo. É esta a ideia gigantesca que, na minha obra, se vestiu de fórmulas e conceitos. Em A Grande Síntese, temos fórmulas e conceitos. Esta a paixão que se prendeu numa vestidura racional, da qual se rompe, todavia, dando asas ao escrito de A Grande Síntese. Eis em que se transforma a necessidade de amar, quando a alma se identifica com as correntes espirituais da inspiração. Em resumo, para a gente compreender, para ficar mais fácil, todo o universo foi criado pelo amor de Deus, com o amor de Deus, para o amor de todos. Em objetivo é o amor, que devemos compreender e praticá-lo. Falei a respeito de sofrimento. Ele falou bastante sobre o sofrimento. De que espécie de sofrimento? Físico e moral, simultaneamente. Para compreender minha personalidade, aqui tem um ponto. Para compreender minha personalidade, importa haver assimilado os conceitos expostos em A Grande Síntese. Para compreender Pietro Baldi, fica mais fácil compreender e entender A Grande Síntese, como conclusões no campo da evolução individual e, especialmente, os seguintes campos, que estão nos capítulos de A Grande Síntese. Está nos capítulos finais de A Grande Síntese. As sendas da evolução humana, a lei do trabalho, o problema da renúncia, a função da dor, são capítulos inteiros lá na Grande Síntese. A evolução do amor, psiquismo e degradação biológica. Degradação é uma palavra que está sendo traduzida na obra de Pietro Baldi, até eu acho de forma inadequada, porque significa evolução. O sentido aqui de degradação deveria ser evolução. Então, psiquismo e evolução biológica. Não os repito. Ele não vai repetir esses capítulos, esses conhecimentos, esses conceitos aqui. Não, já está lá escrito. Esses conceitos eu os vivi, todos. Pietro Baldi está afirmando. O ponto de vista com o qual a ciência materialista lança ao patológico esses tipos de personalidade foi por mim destruído completamente. A ciência materialista vê o hipersensitivo, olha para o médium, olha para o inspirado e taxa-o, rotula-o inspirado de patológico, como se fosse uma neurose, e não é. O sofrimento que vem do esforço de realizar minha evolução espiritual, fundido como me encontro num organismo animal que me arrasta para baixo, constrangido a um trabalho que me inclina para baixo, localizado numa atmosfera humana que me atrai para baixo. Então, esses trabalhos, num nível de mundo de expiações e provas, é essa dificuldade que Pietro Baldi descreve aqui, sim, principalmente de quem está encarnado num organismo animal, um organismo animal humano. Verdadeiramente, possui o espírito uma força titânica para poder realizar seu trabalho em tais condições. Se tudo nos arrasta, nos atrai para baixo e precisamos subir na evolução, é necessário uma força, e o espírito tem essa força na boa vontade, tem essa força titânica para vencer, corrigir os erros,
corrigir os defeitos, abandonar os vícios. No meu esforço, conheci horas turvas e horas de derrota. Os impulsos biológicos do passado são forças reais que reagem e se lançam contra quem queira esmagá-las. Os impulsos biológicos, aqueles defeitos, aqueles erros, aqueles vícios que nós cristalizamos em séculos, que nos puxa para baixo, esses são como que forças reais que reagem contra aquele que quer abandonar os erros, corrigir os defeitos e abandonar os vícios. Esses impulsos biológicos que trazemos ainda nos prende embaixo. Por exemplo, o orgulho e o egoísmo são duas chagas da humanidade que nos infelicita, que nos mantém em baixos níveis. Em mim, o espírito, princípio positivo, ativo, que sempre dá gratuitamente, viril na luta, esqueceu o maior inimigo. Ele está dizendo que ele esqueceu o maior inimigo, que são as forças da vida, das quais os homens não são senão os executores inconscientes, os instintos. Instinto de preservação do indivíduo, instinto de perpetuação da espécie, instinto de conservação da espécie, e quis impor-se à matéria, ao passado sobrevivente na animalidade. O princípio negativo, passivo, que sempre requer uma compensação utilitária. Então, para vencer a si mesmo, para superar os instintos inferiores, para abandonar os sentimentos inferiores, como a descrença, o orgulho, o egoísmo, o ódio, é necessário uma força titânica superar-nos, vencer a nós mesmos na confiança, na busca da confiança em Deus, na busca da humildade, simplicidade profunda, com bondade, no exercício da caridade, em ajudar ao próximo sem esperar qualquer recompensa e também no encontro com o amor. Não pode pretender ensinar aos outros quem ao menos não experimentou primeiramente quão é difícil construir-se a si mesmo. É isso. Quanto é difícil construir a si mesmo. Por isso Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, no item, na pergunta 909, se eu não me engano, está lá: conheça a ti mesmo, conhecer a si mesmo, esse esforço para melhorar, para ser feliz. Esse esforço realizado nas profundezas de minha natureza humana, nas raízes dos instintos primordiais, instintos como do estômago, instintos do sexo, torna indispensável uma tenacidade, um equilíbrio, uma lucidez que se mantém somente à custa de uma tensão e de uma presença de espírito intensos e constantes. Aqui está faltando um ponto também. Não sei o que aconteceu aqui. Deve ser o meu computador. Imagina o leitor que significa ter por antagonista, por aquele que é o contrário, as forças biológicas. Imagina, nós que estamos lendo a obra, o que significa ter essas forças biológicas como antagonistas. Ter essas forças biológicas da reprodução, do instinto da reprodução, do instinto da conservação do indivíduo, e por aí vai. Quem vive de instintos e não discute a própria natureza humana, quem vive de acordo com os impulsos milenários errados e se deixa arrastar pela corrente, não pode imaginá-lo,
não pode imaginar o esforço para superar esses instintos. Eu sou, porém, um revolucionário e um rebelde, e todas as forças atávicas se encarniçam em torno do violador que quer superá-las. Quando ele diz que sou um revolucionário e um rebelde, é porque ele se comporta como exceção na Terra, em que na Terra impera a violência, a maldade, o orgulho, o egoísmo, o ódio. E ele, Pietro Baldi, é, nesse sentido, um revolucionário, um rebelde, porque ele é uma exceção. E ele busca a melhoria, ele busca a elevação de sentimentos, ele busca toda essa reforma interior, essa reforma íntima, que é dificílima de se realizar. Tenho vivido dias de tempestades em que todos os vendavais do universo pareciam agredir-me. O bem e o mal são forças reais, e na minha hipersensibilidade pude medir-lhes todo o ímpeto. Agonizei em poder de correntes barônicas, sofreu em poder de correntes de pensamentos inferiores, barônicas, que desejavam estrangular-me. Claro, manter, isso é igual, uma comparação grosseira, é igual aqueles amigos e colegas de copo, de bebidas alcoólicas. Quando alguém quer sair desse grupo, ele tem uma influência muito grande. Os outros não querem que ele saia. Não. E dificulta toda a sua saída. E começam a provocá-lo no sentido mais variado. E começa a tentá-lo para que ele não pare com o vício, que seja do cigarro, da droga, do álcool. Disputei e defendi, palmo a palmo, minha estrada, calculando o assalto e a resistência, com a estratégia consciente de quem quer dominar e vencer. Foi uma exaustiva guerra de trincheira. A grande dificuldade que nós temos não é vencer o outro. A grande dificuldade que nós temos é vencer a si mesmo. Vencer a sua animalidade inferior. Vencer esses instintos inferiores. Vencer esses sentimentos inferiores. Ao mesmo tempo que me abandonava ao êxtase dos místicos para a ascensão, controlava as posições racionalmente, com objetividade científica, para consolidar as bases. Então ele tinha que movimentar-se entre esses dois níveis, buscar as correntes de pensamento superiores, esses conceitos altíssimos, e usar da objetividade científica, como a ciência era e é até hoje, nessa objetividade científica, nessa como que desacreditando de tudo, tem que ter demonstração. Isso para poder trazer a obra que ele trouxe, a grande síntese. Não se consegue o voo senão de longas experiências, em que se deve conquistar uma complexa técnica para o voo. Relatei em termos científicos os caminhos das ascensões espirituais dos místicos. E tudo isso não foi senão um dos aspectos do meu sofrimento. Ao mesmo tempo que Pietro Baldi estava relatando, estava descrevendo a ascensão espiritual dos místicos, ele, Pietro Baldi, estava também passando, elevando-se, moralizando-se, purificando-se nesse sofrimento para atingir também essas ascensões do místico. Sobre todas essas coisas devo falar porque esclarece minha inspiração, porque esse doloroso esforço de desprendimento da natureza humana inferior, que fui deixando atrás de mim, sangrando aos pedaços, ao longo do caminho de minha vida, foi a condição daquela inspiração, preparou a inspiração,
e aplica-a. Então, realmente, para aquele que deseja abandonar os vícios, os erros e os defeitos, tem um trabalho, tem um esforço bastante grande. Assim, defino seu tipo como um estado de hiperestesia nervosa e superpsiquismo intelectual, atingidos através das vias normais que continuam a evolução orgânica darwiniana. A evolução de Charles Darwin, essa evolução darwiniana, que mostra a evolução das espécies, que mostra essa evolução orgânica, ela tem a continuação e passa por esse nível da intuição, da inspiração, dessa hiperestesia nervosa, desse superpsiquismo intelectual. É uma continuação. Claro que Darwin não viu isso. Darwin só viu as formas. Ele não viu que por trás das formas dos vegetais, dos animais, existe um princípio inteligente em evolução, do átomo ao anjo. Foi através desse esforço de triunfos biológicos que consegui a transformação de minha consciência numa superior dimensão conceptual. Com esse esforço e esses triunfos biológicos, Pietro Baldi passa do nível de consciência de superfície racional, como estamos, para um nível de superconsciência, ou consciência de volume, ou consciência de síntese, que me permite, essa consciência superior, essa superconsciência, que me permite a visão, o uso do método de pesquisa por intuição e a captação de noures, captação de correntes de pensamentos que estão no centro desse estudo. Esse estudo aqui em particular, as noures, é justamente sobre essa captação de correntes de pensamentos. É o centro do nosso estudo atualmente. Expus as relações entre o desenvolvimento espiritual, a ascensão moral e meu tipo de mediunidade num meu artigo. Ele escreveu um outro artigo também em alemão. Inclusive ele falava 5 idiomas diferentes, né? Escrevia e falava. Então ele escreveu esse artigo, que está em alemão, que apareceu na revista de Metapsíquica, dirigida por Schröder, de Berlim, na Alemanha. Ora, esta chamada mediunidade não é senão a progressiva realização de meu desenvolvimento intelectual, alcançado não por vias culturais exteriores, mas alcançado por sensibilização, obtida através da purificação moral e orgânica de todo o meu ser físico e psíquico. Para isso, então, Pietro Baldi teve que evoluir organicamente no seu físico e também evolução psíquica. Se, como já disse, qualquer emanação barônica inferior, pensamentos, correntes inferiores, inquinasse ou colocasse obstáculos, o fenômeno, quisesse atrapalhar o fenômeno, eu tinha, antes de tudo, de eliminar em meu organismo a gênese, a origem de tais vibrações. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que uma emanação de correntes inferiores, de origem por excesso de alimentação, atrapalhasse a recepção das correntes de pensamentos superiores. E aí, o hipersensitivo tem que trabalhar isso para se alimentar menos, para que isso não interfira nas suas captações de correntes superiores. Devia distanciar-me evolutivamente dessas gêneses de vibrações inferiores, evitando correspondência, isto é,
não entrando em ressonância, em sintonia com tais ondas inferiores, mas, pelo contrário, estabelecendo ressonância, sintonia com ondas morais e conceptualmente superiores. Então, é a evolução dos sentimentos, é esse policiar, é esse orar e vigiar, para que nós tenhamos níveis de vibração superiores, saindo, emergindo-se de níveis de vibração inferiores, para atingir níveis de vibração, de sintonia superiores, e se esforçar para manter o sentimento, o pensamento, a palavra e as ações em nível superior, para que ocorra as noures. Como se vê, chego à conclusão, coisa que a ciência ignora, de que a verdadeira cultura é um fato também de caráter moral. A cultura, a ciência, a evolução, o conhecimento é também de caráter moral, que as portas do conhecimento só se abrem a quem se haja tornado digno desse conhecimento, dando garantias do bom uso que fará dele ou que dele fará. Veja que já falamos sobre isso, vou repetir. O pesquisador é a ferramenta de pesquisa, é um instrumento de pesquisa. E se ele quer adentrar a mistérios mais profundos, não só aqueles mistérios de superfície, mas se realmente ele quer trazer resultados além dos resultados medíocres, ele precisa melhorar-se moralmente. Então, esses mistérios é como uma porta que se abre para dentro, e se a gente empurrar, ela não vai abrir. Essa porta exige moralidade do pesquisador. Sim. Precisa que o pesquisador tenha esse conhecimento, que ele passe a respeitar o fenômeno que ele pesquisa, que o pesquisador tenha humildade frente ao fenômeno e frente ao Criador de todos os fenômenos, que é Deus. É preciso que o pesquisador passe como que a amar o fenômeno. Aí as correntes de pensamento tornam-se acessíveis a esse pesquisador, a esse instrumento de pesquisa. E isso se faz principalmente com amor. Assim como essas vitórias biológicas da ascensão moral não se conseguem senão através de um combate titânico contra as resistências do misoneísmo atávico, senão quando o espírito, num incêndio, se empenha da luta contra as atuais leis biológicas, o fenômeno da inspiração está intimamente condicionado àquele doloroso esforço de liberação. Aqui tem um ponto. Eis porque tive necessidade de falar sobre dor. É justo, é lógico e cientificamente equilibrado que a maior potência e felicidade que a evolução confira deva ser ganha e compensada pelo esforço da conquista, o esforço da reforma interior e o esforço de buscar conceitos e conhecimentos. Não poderia ser diferente, né? Seria injusto. Tive de falar sobre o sofrimento, porque é condição de ascensão espiritual,
é este condição da inspiração, que para mim não foi dom gratuito. A inspiração para Pietro Baldi foi conquistada, não foi dom gratuito. Por isso, este livro sobre as Noures, como qualquer arrazoado meu sobre mediunidade, deve ser também o livro e o discurso da ascensão moral, da purificação moral. Como a gente vem falando, é necessário a elevação moral, é necessário a purificação espiritual do pesquisador, daquele que busca o conhecimento. Senão, as portas do mistério não se abrem. E a gente lembra Jesus, quando há mais de 2000 anos disse: graças te dou, meu Pai, por teres ocultado essas coisas aos pseudo-sábios e aos prudentes. E graças te dou, meu Pai, por teres as revelado aos simples e pequeninos, ou seja, ter revelado aos humildes. Se algures coloquei a dor como base da evolução, base da redenção, aqui devo acrescentar que a dor também está posta como base da mediunidade inspirativa. Só se atinge a mediunidade inspirativa com a dor e o esforço da reforma interior, da purificação espiritual. Quantos novos fatores, estranhos e sutis, devemos considerar, fatores do destino, que não se determinam à vontade, que não existem nos gabinetes de experimentação, fatores morais do pesquisador, daquele que busca o conhecimento, fatores que não estão nos laboratórios nem nos escritórios de experimentação. Para poder avançar na investigação científica e ver no íntimo das coisas, é indispensável a sutilização do instrumento de pesquisa, a consciência do pesquisador. É necessário sutilizar esse instrumento de pesquisa que é a consciência, atingindo níveis superiores de consciência, atingindo a superconsciência, saindo desse nível de consciência racional de superfície, de análise, para o nível de superconsciência, de consciência volumétrica, de consciência de síntese. É isso. É necessário, portanto, introduzir na ciência, se quisermos avançar, não mais apenas microscópios e telescópios, raios e instrumentos, mas introduzir na ciência bondade de vida e retidão de intenções, retidão de caráter, como correntes positivas que pesam sobre o fenômeno, que dificultam a interpretação e a compreensão através e por intermédio do pesquisador. No meu caso, a relação entre o fator lucidez inspirativa e o fator pureza moral é tão íntima que eu poderia traçar um diagrama para assinalar-lhe o desenvolvimento paralelo. Um retrocesso moral é imediatamente seguido de uma turvação de visão intelectual. Da mesma forma que por purificação espiritual, o pesquisador, aquele que busca o conhecimento, tem acesso aos mistérios, se ele faz mau uso desse conhecimento, se ele, de alguma forma, entra numa queda moral, então ele também tem uma turvação, uma diminuição da capacidade de compreender, uma turvação da visão intelectual. Isso é natural. Assim está preparado o universo. Para aquele que se rebela, ele se auto-fecha-se, ele entra num ciclo que fecha sobre si mesmo, sem atrapalhar o restante do universo. Profundidade de visão e pureza de registração,
não se obtém senão impulsionando sempre mais para as profundezas do ser o processo de purificação, justamente para outorgar-lhe a capacidade de ressonância e de sintonização por afinidade com as noures mais puras, mais profundas e, por isso, mais poderosas, mais próximas do centro espiritual do universo. O centro espiritual do universo, Deus, de amor e bondade, de pureza, é uma aproximação que só se consegue se houver purificação espiritual daquele que busca se aproximar desse centro espiritual do universo. Um centro não geométrico, mas um centro conceptual do universo. Por isso, falei com referência ao meu caso de mediunidade progressiva. Sim, a mediunidade de Pietro Baldi é progressiva. Ela inicia como uma mediunidade de intuição, em que ele escreve inicialmente sabendo que o pensamento não é seu, como está lá em Grandes Mensagens. Depois essa mediunidade evolui, ela é progressiva, ao ponto dele ser médium inspirado, em que ele escreve e tem dificuldade de diferenciar o que é pensamento seu do pensamento revelador das correntes de pensamento superior. Sujeita a um normal processo evolutivo. Então a mediunidade de Pietro Baldi é progressiva e ela está passiva a um processo normal de evolução. Poderia usar a terminologia mística e religiosa, que para mim é equivalente à terminologia da ciência. Mas ele usou a terminologia científica para trazer a grande síntese num nível atualmente em que se exige e que se considera muito a ciência. Esta, porém, é mais apropriada, a concepção científica, é mais apropriada a precisar e melhor corresponde à mentalidade odierna. Ele trouxe a revelação, a grande síntese, com um tratamento científico, porque a mentalidade moderna dos dias de 1932 e também mais ainda de hoje exige um tratamento científico. Hoje as pessoas dão mais crédito à ciência do que à religião, porque no passado a religião quis abafar a ciência e foi contra resultados científicos que eram fatos, como a religião fez com Galileu Galilei, né? Se impondo a fatos, a conceitos e realidades. A religião queria mandar na ciência. E isso criou muita incredulidade. Hoje as pessoas dão mais crédito à ciência. Somente agora, após estas últimas observações, é possível compreender plenamente a história do meu caso, exposto de início. Este sofrimento meu não é, portanto, patológico. Sua normalidade é compreensível e justificada pelas condições particulares que atravessam a minha personalidade, não equilibrada como a da mediania num ambiente de forças proporcionadas, mas lançada numa fase em que esse equilíbrio sofre desvios violentos pela introdução no campo dinâmico de minha vida, de novos impulsos. Toda essa dificuldade, né, de sair do nível da grande maioria, da grande massa, do nível mediano, para níveis superiores. Para compreender meu caso, importa compreender-me
e a esses problemas, o que não é, pois, uma questão ociosa. Desequilíbrio, portanto? Essa é a pergunta. Perguntar-se-á: desequilíbrio, portanto? Mas ele é o primeiro desequilíbrio do voo, que já se equilibrou num equilíbrio mais dinâmico e mais ágil. É ele um desequilíbrio que ainda no período de formação foi por mim guiado. O desequilíbrio foi guiado, controlado por Pietro Baldi, a fim de conduzi-lo a esses resultados e cerceado nos limites de uma intensa produtividade. É aparentemente um desequilíbrio em que Pietro Baldi tinha controle da situação para produzir de forma intensa e registrar os conceitos que compõem, por exemplo, a grande síntese. Sempre dominei esse desencadear de forças para que não me desorientasse, e a pseudo-neurose caiu, submissa a meus pés. Isso significa um equilíbrio e uma potência mais que normais. Aqueles que achavam que Pietro Baldi era neurótico, aqueles que o desprezavam por achar que ele era anormal, aí com a produção de Pietro Baldi, que é a grande síntese, observa e deixa de longe a possibilidade de uma neurose. Então essa possibilidade cai submissa aos pés de Pietro Baldi. A verdade fica clara: não é um estado patológico, é um estado evolutivo que Pietro Baldi atingiu. E daquela destruição de animalidade que decepa egoísmos, voracidades, paixões, renasci numa vida maior, numa juventude de espírito que jamais perece. É o renascer em espírito, como está no Evangelho do Cristo, Jesus de Nazaré. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário renascer em espírito. O que é nascido da água é água, o que é nascido do espírito é espírito. Então precisa renascer em espírito, vencer toda essa animalidade, vencer todos esses sentimentos inferiores e atingir um nível eterno que jamais perece. Essa foi minha conquista maior, minha redenção, como Cristo nos indicou, atingida na cruz através da dor. E ele, o Cristo, primeiramente obedeceu à lei de Deus, que é a lei de amor, para mostrar-nos que até ele, ou que até para ele, para Jesus, há necessidade de segui-la, a lei de Deus, e como ela é sentida tanto mais inviolável, quanto mais alto se sobe na harmonia da ordem divina. Ou seja, à medida que o ser evolui, e falamos agora dos espíritos superiores, eles obedecem mais ainda às leis de Deus. Eles não violam as leis de Deus. Eles não tentam burlar a lei de Deus. Porque quanto maior o nível de evolução do ser, mais ele compreende que as leis de Deus são perfeitas, não são passivas de retoques, não são passivas de aperfeiçoamento. Então, o ser mais evoluído respeita muito mais as leis de Deus. Estes conceitos a ciência não pode compreender, mas se encontram, não obstante, nas bases da evolução humana. Esses conceitos estão na base da evolução humana. Em função do tempo, nós vamos parar ali naquele ponto, fazer uma pausa onde estávamos, para concluir o capítulo 3, o sujeito, de Asnoures, na próxima sexta-feira. Eu não gostaria de me exceder, tomar o tempo de vocês. Fiquemos todos com Deus, muita paz.